Bom dia a todos. Eu pedi ao analista do sermão para gravar, fazer um vídeo. Isso que eu ia ficar de costa porque eu esqueci de me maquiar, então não quero aparecer. Eu quero agradecer a presença da Karina aqui, que é a expoente de Frei Luís, de honra, pela aqui conosco. Logo após essa parte inicial do nosso trabalho, nós vamos ter o privilégio de ouvir também o nosso querido Paulo Renato, que se oferece para realizar um trabalho de hipnose. Tem assim já depois para procurar, ele tem uma vasta experiência nisso, trabalhou durante muitos anos para o BOP, fazendo esse tipo de trabalho, é experto nesse assunto e vou ficar à disposição de quem se desejar para ser hipnotizado. Só para vamos levar para a beira do abismo. Bem, eu já gostaria de trazer uma experiência para todos nós, a qual eu vim vivendo também de forma aprendida. Se aproxima o dia de Pentecostes. Existe uma relação muito íntima entre o que ocorre no sistema da doutrina católica, da doutrina espírita, da doutrina protestante, pois todas elas têm como base o ensinamento que Jesus nos ofereceu. Eu vivia no mundo material durante os primeiros anos da minha vida. E foi um dia de Pentecostes que eu senti que havia algo no mundo espiritual a me chamar. Desde aquele dia, passei a ver todos os dias às 6 horas da tarde, Ave Maria. Ninguém ali chorava tanto, chorava compulsivamente. Isso ocorreu durante o ano inteiro, todo o ano de 1993. Eu digo isso porque todos vocês têm um dia de Pentecostes. Basta querer apenas servir na obra de Jesus. E está sempre com a mão estendida para cada um. Basta apenas querer ouvir e entender. E muitos de vocês, por certo, já vivenciaram esse dia. Apenas talvez não tenham percebido aquele marco na vida de vocês e que transformou e que faz com que hoje estejam aqui, neste sábado, em vez de estarem na praia ou se divertindo em outro campo qualquer. Estão aqui, sentados, esperando o início do trabalho, do qual vocês vão doar energias para que a espiritualidade que realmente o realiza possa dar sequência mesmo. Eu me lembro que naqueles dias que se sucederam, ocorreram situações diversas. Eu passei 3 anos, a partir dali, em completamente claustro espiritual. Acabei me separar, fiquei sozinho e vivi uma vida monastério durante esse período. E me lembro que houve uma situação em que um espírito de programas do plano espiritual, talvez dentro da história da minha ia levar uma pessoa. E eu me contrapus a isso. Naquele dia, eu senti uma forte dor no peito. Era como se eu estivesse infartando. Eu estava no posto de gasolina, ia buscar o filho, e fui dirigindo com o meu corrido, estava no peito, consegui estacionar o carro, fiquei andando por lá e para cá, com a dor no peito. Durante muito tempo, até que eu fui dentro do carro, coloquei a Ave Maria, aquilo que eu fazia todos os dias, e continuei com a dor no peito até que ela foi aliviando. Eu fiquei extremamente fraco, muito fraco.
Durante uns 15 dias subsequentes, eu não tinha força mais do que para me levantar de minha cadeira. Esse mesmo dia, passado alguns momentos, eu estava sentado, quando veio aquele que se apresentou como o chefe da minha cura espiritual. Depois de saber que era o nome dele, nada. Eu tentei me levantar para ir até ele, mas eu não tinha forças. Nenhuma. E eu lembro que ele falou para mim: não precisa se levantar, eu vou até você sempre que você precisar. E ali eu aprendi a primeira lição, o que é a gratidão, o amor, o carinho. E isso cada um de nós tem a obrigação de fazer. Irmos de encontro àquele que nos ajudou, ou que nós queremos ajudar, não importa onde ele esteja, não esperar que ele venha para nós. Para mim foi um exemplo de gratidão, pois por certo, algo se passou em vidas passadas, da qual fomos companheiros. E tal exemplo eu tive depois ao longo daqueles 3 anos, e em inúmeras oportunidades, e que vivenciei com outras pessoas em outras situações, algo semelhante. Me lembro que havia um irmão que tinha um espírito que o acompanhava sempre como guardião. Em certa ocasião ele me narrou que o fazia porque em vida passada, aquele irmão a que ele acompanhava havia só uma vida dele. Ele recebeu uma facada e aquele irmão conseguiu que isso não ocorresse. E só a partir daí ele conseguiu realizar um sonho de construir uma família, ter filhos e tudo mais. E ele, devido ao estágio espiritual que ele estava, ele foi delegado a missão de ser um guardião, aquele que nós comumente chamamos como X, do qual todos vocês têm os seus. Todos vocês têm aqueles que os acompanham e que estão ligados em vidas passadas. Uns têm mais, outros têm menos, e é uma expressão que diz: quem corre risco não precisa de segurança, quem corre muito risco precisa de muita segurança. Outra situação também, com uma jovem que tinha uma cigana que acompanhava ela, e havia uma ligação muito íntima entre as duas, uma similaridade com essa situação que eu havia narrado anteriormente. Tudo que acontece à nossa volta serve e deve servir sempre como exemplo e como aprendizado. A vida é uma escola fantástica, na qual os acontecimentos passam despercebidos e a gente não consegue, não percebe. Eu tive, por força das circunstâncias, a oportunidade de conhecer muitas de minhas andanças em vidas passadas, desde antes de Cristo, da época de Cristo e da época mais recente. Uma das épocas, como um coronel, não esse que eu chamo dos heróis de hoje, a quem eu idolato sempre, que me ajudam a construir a igreja, me ajudam a construir essa obra, e muitos homens que aqui não estão, mas que eu tornar a parte espiritual. Mas esse era um coronel à época, ainda por força dos anos de 1800 e pouco, ainda por força das circunstâncias que a sociedade, toda a nossa sociedade vivenciava, que a escravidão era algo normal, pois até a própria igreja tinha seus escravos, o que era extremamente absurdo. Houve uma ocasião em que, ainda já dando início a esse trabalho maravilhoso que hoje executamos, o primeiro ano dele foi dedicado exclusivamente ao resgate dos nossos irmãos que vivenciaram experiências como escravos. Foram milhares, durante todo o ano de 2011, foram milhares deles que foram resgatados. Muitos dos pais dos vítimas que guardavam rancor em relação a citar o coronel. Eu lembro que todo esse trabalho foi dirigido desde o princípio
pela irmã Lúcia, a qual havia sido minha filha, a filha do coronel naquela época, e que ficou cega ainda jovem, por uma doença desconhecida à época, com poucos anos de vida, 14 anos, e ela tinha um coração imenso, um coração que amava todos aqueles escravos. Ela pediu um coronel que construísse túmulo para que ela pudesse ir com segurança para dar atendimento onde os escravos ficavam, para que cuidassem deles. Ela tinha dó da cura e tudo mais. E o coronel tinha um amor imenso por ela. Ela seria única. Todos os demais filhos que o coronel ia ter, eles não vingavam, eles morreram no parto. E ele tinha uma paixão imensa por essa filha. Havia um amor. E ele se culpava muito pelo fato de ter sido, e segundo ele, culpado pela cegueira dela, pois ele não estava na fazenda quando isso ocorreu. Ele estava viajando para compra de gado, essas coisas. E quando iniciou-se esse trabalho, ocorreu um episódio fantástico. Ainda nesse salão vazio, sentado naquela mesa que lá existia, de menor número, ela esteve comigo. E estávamos de mão dadas. E ela me disse: ainda me lembro quando você caminhava pelos campos comigo e você chorava. Chorava porque achava que você tinha sido culpado por ter ficado cego. E foi um momento emocionante. Dias depois, uma outra pessoa, um outro espírito, me disse que irmã Lúcia era um espírito de tanta luz que poderia estar em outros estágios espirituais, em outros planetas, em outras imagens, no universo. Mas tudo que ela fazia para estar aqui presente nesse resgate era por amor, esse amor incondicional. E eu vos digo, ninguém vai conseguir chegar ao Pai e deixar para trás aqueles a quem amam. Nós sempre voltaremos para buscá-los, estejam eles onde estiverem. E isso é que é o verdadeiro amor. É renúncia aos seus próprios interesses. Foi mais uma lição prática, a leitura de um acontecimento. O que mais importante do que o acontecimento é a leitura que façamos dele, é o entendimento, é o aprendizado, para que procuremos nos transformar e que sejamos melhores a cada dia. Por hoje é só. Já chega de história, irmão Benedito. A história dele é sobre isso. Agradeço a paciência de vocês terem ouvido. Muito obrigado. Vamos, então, antes do ciclo, hoje a nossa cantora Paula está ainda com o gogó de fragilidade. Então, a Asa Maria vai ser de outra maneira, conforme os irmãos pedirem. Semana que vem, ela vai ser oposto. Depois nós vamos fazer um ciclo. As pessoas que desejarem, por favor, procurem o Paulo, eu vou apresentar, ou chegam até mim, ou encaminham até ele. E eu vou pedir então para colocar a Maria, lembrando sempre que a igreja que está sendo construída é aquela, a nossa Virgem mais Santíssima, aquela que Deus escolheu para ser a mãe de Jesus, aquela que é o espírito mais evoluído entre as mulheres, e quem sabe tanto quanto Jesus.